O presidente do Fluminense esteve ontem em um canal de televisão esportivo falando que o Vasco destruiu o gramado do Maracanã. Mas a repórter Thalita Júdice, do Sistema Globo de Rádio, cobriu tanto o jogo no sábado do Fluminense quanto o jogo do domingo do Vasco. E ela fez essas duas fotos antes de iniciar a partida entre Vasco e Palmeiras. O presidente do Fluminense vai ter que explicar melhor essa situação. Solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira vou trazer muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então logo de cara eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E lembrando que tem um recado importante, é da Bet7k, a melhor plataforma para apostas esportivas e jogos online, aquele do aviãozinho para você ganhar um dinheirinho extra. Não tem jeito, é com a Bet7k. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você clica, faz o seu cadastro exclusivo aqui do canal Atenção Vascaínos e vai concorrer até R$7 mil por semana em sorteios da Bet7k. E olha, oferece vantagens importantes como cashback, suporte 24 horas, você também pode receber o seu dinheiro através de Pix e o mais rápido do Brasil. E claro, esses sorteios de R$7 mil por semana com a Bet7k. Apostou, jogou, sacou, é parceira do canal Atenção Vascaínos. Clique no link exclusivo aqui do canal Atenção Vascaínos no primeiro comentário fixado e faça o seu cadastro. E o Vasco ontem já fez um jogo treino visando a partida de segunda-feira que vem contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite em São Januário. O Vasco nesse jogo treino recebeu a equipe do Sampaio Corrêa, que é um distrito de Saquarema aqui do Rio de Janeiro, fez esse jogo lá no CT Moacir Barbosa e venceu por 3-1. Você vai ver agora os gols do Vasco, o primeiro marcado por Matheus Carvalho, Matheus Cocão, cobrança de falta do Figueiredo, no bate e rebate o Matheus Cocão colocou no fundo do barbante. No segundo tempo, o Vasco fez o segundo gol através do Ryan Cruz, também pegando o rebote e colocando no fundo do barbante. E o terceiro gol, um golaço de falta do argentino Carabarral, que bateu a cobrança de falta com muito estilo e talento, fez Vasco 3-1 nessa equipe do Sampaio Corrêa. E aí eu fui perguntar ao gerente de futebol do Sampaio Corrêa, o Márcio Bittencourt, não confunda, Márcio Bittencourt, gerente de futebol do Sampaio Corrêa, o que ele achou, o que ele pode destacar pra gente aqui no Bom Dia Gigante. Fala aí, Márcio! Foi um jogo dividido em duas partes, né? Onde nós fizemos com o nosso time principal os primeiros 60 minutos contra uma segunda equipe do Vasco, né? De jogadores que não jogaram contra o Palmeiras, onde o Vasco abriu o marcador, fez 1-0, nós empatamos logo em seguida e oportunidade dos dois lados. Durante 60 minutos um jogo muito competitivo, né? Um jogo duro, um jogo equilibrado. Depois de 60 minutos as duas equipes trocaram bastante e aí o Vasco manteve uma superioridade, né? O nível técnico do Vasco sobressaiu em relação à nossa segunda equipe e o Vasco fez mais 2 gols e acabou terminando com 3-1. Mas assim, para o nosso objetivo, para o nosso planejamento, foi muito importante, porque foram 60 minutos de jogo com uma equipe do nível altíssimo do Vasco, com jogadores como Figueiredo, Orelano, Capasso, jogadores que vieram para jogar de titular na equipe do Vasco, que a qualquer momento voltarão a estar no time titular. Marlon Gomes. Então foi um jogo bem equilibrado. Isso nos deixou muito feliz em relação à competição à frente, né? Uma equipe que joga e deixa jogar, como a equipe do Vasco. A gente tem essa preocupação só porque sabe que na A2 a gente não vai encontrar essa equipe da qualidade do Vasco e também que deixa jogar igual o Vasco. Os jogos são mais truncados, mais pesados. Mas em contrapartida a gente conseguiu ver a nossa equipe jogar de igual para igual contra uma equipe grande, contra uma equipe de qualidade, e a nossa equipe buscar o gol o tempo todo, não jogar recuada, não jogar atrás. Então acabou sendo um jogo treino muito importante para a nossa preparação para a competição
vendo que do nível técnico, né, o nível técnico da equipe do Vasco, o respeito que o Vasco tem pela gente, uma equipe que jogou com seriedade, uma equipe que foi comandada pelo Barbieri na beira do campo. Então, na verdade, o Vasco teve todo o respeito com o Sampaio Corrêa e a gente acabou conseguindo fazer um bom jogo. E ontem à noite, no nosso AVNews, você que não viu, o card está passando aqui em cima, um AVNews completo de 1 hora com muitas informações. O Flávio Dias trouxe a informação de que o Vasco pode sim modificar o seu time para o jogo contra a equipe do Bahia na segunda-feira. Pode ter a entrada do Marlon Gomes no time e a saída do Rodrigo. Com isso, Andrei Santos passaria a ser o primeiro volante, com meio-campo com Andrei, Jair e Marlon Gomes. É uma possibilidade. E o auxiliar do Vasco, Maldonado, falou isso na coletiva de imprensa após a partida contra o Palmeiras, da possibilidade de troca no time. É uma opção. A gente trabalha com várias opções ali no meio de campo. Nós sabemos que o Andrei tem um desempenho muito melhor quando ele sai para o jogo, né? Ele consegue atacar bem esse espaço. Já o Rodrigo é um cara que fica mais, é mais fixo, ele dá o equilíbrio para o time. Mas em algum momento a gente abre um pouco o mão do Rodrigo para poder ter uma qualidade melhor para poder ir para frente, né? Para atacar. No caso do Marlon também, que tem essa qualidade, a gente consegue ter uma estrutura boa no meio com 3 jogadores rápidos e com qualidade. Então é uma mudança que a gente sempre pensa e tudo depende do jogo que a gente for enfrentar. E hoje tem jogo do Vasco, isso mesmo, às 3 da tarde, o time Sub-17 entra em campo contra o rival Flamengo em São Januário pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. O Vasco que vem com uma temporada muito boa nesse time Sub-17, aplicando várias goleadas, mas até o momento apenas uma partida que o Vasco não venceu. Foi justamente o empate com o Flamengo em 3-3 pela Copa Rio dessa temporada. O time Sub-17 do Vasco que tem como grande destaque o Lucas Zuccarello e o Vasco que é comandado pelo Gustavo Almeida, que fala sobre a expectativa dessa partida de logo mais contra a equipe do Flamengo. Confere só. Eu espero um confronto de 2 equipes muito ofensivas, 2 times que possuem uma organização de jogo bem estruturada e com grandes jogadores, com muito talento individual que podem decidir a partida. Então eu espero, acima de tudo, um grande jogo, um jogo de alto nível, um jogo que traz desenvolvimento para o clube, para os jogadores, para todo mundo que participa desse jogo. Em relação ao jogo passado, nossa equipe logicamente evoluiu, vai fazer os ajustes necessários que a gente acha interessante fazer contra o Flamengo, mas cada jogo com o Flamengo é uma história, né? Não dá para prever muito, até porque eu falei, tem grandes jogadores envolvidos e eles podem trazer uma imprevisibilidade grande para esse tipo de jogo e podem decidir a qualquer momento, tanto a favor do Vasco quanto a favor do Flamengo. Então é um jogo que os jogadores precisam estar prontos para desfrutar, aproveitar e se preparar para render ao máximo. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a arbitragem para o jogo de segunda-feira pela CBF deve ser divulgada hoje no YouTube. A arbitragem CBF aqui na internet, e a CBF deve divulgar toda a arbitragem da rodada, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E por falar em rodadas do Campeonato Brasileiro, nas 2 primeiras, o goleiro Léo Jardim foi um dos destaques. Ele foi o goleiro que mais fez defesas nas 2 primeiras partidas do campeonato. Ao todo, ele fez 14 defesas, sendo 3 difíceis. Grande destaque para o Léo Jardim nesse início de Campeonato Brasileiro. E para fechar, a polêmica sobre a questão do livro que publicou que o Flamengo teria sido o primeiro clube do Brasil a abrir portas para negros e operários, e a FDT publicou uma mensagem em suas redes sociais dizendo que vai se retratar e modificar a questão do livro, tirando inclusive ele de circulação. Ainda bem. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume?
E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E como eu disse agora há pouco, o Vasco pode ter sim mudanças no seu time para o jogo contra o Bahia na segunda-feira em São Januário. O primeiro time pode ser o seguinte: goleiro Léo Jardim, Puma na lateral direita, a zaga com o Robson e o Léo, além do Piton na lateral esquerda. Aí a mudança no meio-campo, com Andrei Santos de primeiro volante, Jair de segundo e Marlon Gomes lá na frente. No ataque, Gabriel Peck de um lado, Alex Teixeira lá na frente e também o Pedro Raul como centroavante. No time 2, a possibilidade de manter o time que vem jogando nas duas últimas partidas. O Rodrigo, primeiro volante, o Jair e o Andrei. Aí não teria mudanças, manteria o time que jogou contra Palmeiras e Atlético Mineiro. E uma outra possibilidade remota, mas acima a possibilidade do Orediano jogar no meio-campo. Aí sim, o meio-campo do Vasco ficaria com Andrei Santos, Jair, Orediano e lá na frente Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Essas são as três possibilidades de time para o jogo contra a equipe do Bahia. E eu fiz essa pergunta para três grandes vascaínos, se eles modificariam o time e, se modificar, qual seria o melhor time para jogar contra a equipe do Bahia. Um time mais cauteloso, mantendo as duas escalações das primeiras partidas, ou então faria uma modificação para um time mais leve, ofensivo para essa partida. Confere só a opinião da rapaziada. Salve, salve, meu amigo Emerson Rocha, salve galera do canal Atenção Vascaínos. Obrigado, Emerson, pela pergunta. Bom, se eu mudaria o time, deixando um time mais leve para propor jogo, ou se eu manteria o time da primeira rodada, jogando com 3 volantes. Bom, antes de mais nada, eu confio bastante no técnico Barbieri, que estuda o adversário e monta a sua estratégia, o seu time, os seus 11 titulares de acordo com o seu estudo. Então, antes de mais nada, eu confio bastante nele. Mas eu acho a sua pergunta interessante. Eu vislumbro, por exemplo, a opção de tirar o Rodrigo do time titular, recua o Andrei para primeiro volante, o Jair continua fazendo o segundo volante e o Marlon Gomes, que está aí de contrato renovado, poderia fazer ali o meio campo. Seria, por exemplo, uma opção para deixar um time, entre aspas, mais leve para propor jogo. De qualquer forma, eu espero que o Maurício Barbieri nos surpreenda o adversário e traga algo interessante nesse sentido. É o grande desafio do Vasco nessa temporada, conseguir superar equipes que jogam fechadas, que jogam explorando o contra-ataque, que é como o Bahia deve jogar na próxima segunda-feira em São Januário. Então estou ansioso para ver como o Barbieri vai montar essa equipe. Obrigado, Emerson. Precisando é só chamar, meu querido. Tamo junto. Um abraço para todo mundo que tá assistindo e deixa o like aí, hein? Fala, Emerson Rocha. Bom dia, gigante. Não acho que temos que mudar o time, não. É somente a terceira partida no Campeonato Brasileiro. Uma equipe que está se remontando, está se conhecendo. São apenas 4 meses e meio de trabalho. Falta muita coisa para o Vasco, de fato, construir um time equilibrado, um time que sabe exatamente o que fazer em campo independente do adversário. É hora de construir, de dar mais rodagem para esse elenco, criar aquela casca, experimentar situações de jogo durante a semana no treinamento? Com certeza. Vamos precisar, claro, de criatividade no meio campo para criar as jogadas para o Pedro Raul. A gente precisa ter alternativas de jogo, é isso que me incomoda um pouco às vezes no time do Vasco. E tem mais, o Bahia não é aquele time que vai se postar atrás. Não vai ficar lá esperando o Vasco atacar, não. É um time que gosta de propor o jogo. Tem um lado direito muito forte com o Vitor Jacaré. Vai incomodar barbaridade ali o lado esquerdo do Vasco, sobretudo nas costas do Lucas Piton, que tem sido uma das boas armas ofensivas do Vasco. Não acho que seja a hora de mexer, não acho que o Vasco tenha que fazer grandes modificações. Ao contrário, precisa dar consistência, rodagem, mas criar alternativas para esse time, não ficar surpreendido com as nuances que a partida pode apresentar. Fechado? Essa é a minha opinião. Grande abraço. Fala, galera do Atenção Vascaínos, esse canal fantástico que eu tô sempre ligado. Desculpa a cara de sono, porque de manhã eu não funciono muito bem. Falei a Cruz de Malta, o Bom Almirante. Seguinte, eu não mudaria a característica do time, não. Acho que o time jogou melhor como nesse esquema de ser reativo. E eu acho que o Vasco vai jogar melhor a temporada, sim.
Não tem que propor nada de jogo, não. A bola pro Bahia, o Bahia que se vire com ela. O Bahia também iria jogar de uma forma mais reativa, mas o Vasco tem que impor o jogo. Não, se está funcionando assim, continua assim. Por isso que eu tenho minhas dúvidas se eu mudaria o time. Eu acho que o Rodrigo não fez uma boa partida, mas é um jogador que vai ser útil durante a temporada, até porque o Vasco não tem outro volante com esse tipo de característica mais de pegada. É aquela história, você troca, o time vem ganhando, vem conseguindo os bons resultados no início do Brasileiro. Você vai trocar e não funciona? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que o meio-campo funcionaria melhor com o Jair, com o Andrei e com o Marlon. O Andrei um pouquinho mais atrás, Jair e Marlon. Mas é aquilo, você troca e o time vai mal, porque o Barbieri já optou por essa escalação e o time não foi bem. Uma questão difícil. Eu acho que seria o melhor meio-campo, tá? Mas realmente tenho sérias dúvidas. Eu acho que eu manteria o mesmo time. E aí vamos ver o que acontece na sequência do campeonato. Eu acho que o Vasco fez uma boa estreia. Fez um segundo jogo também muito bom. Tem tudo para fazer um bom campeonato brasileiro. Valeu, gente. Beijos. Saudações vascaínas. Valeu, Vaguinho, valeu, Rafa Ribeiro, valeu também, Gustavo Portela, Mineiro Vascaíno. E agora eu quero saber de você, torcedor. Modificaria o time? Faria uma outra escalação? Qual o jogador que entraria no seu time? Quero saber a sua opinião. Qual seria a melhor escalação? Time 1, time 2 ou time 3? Comenta aqui embaixo, é importante a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. E você também pode fazer o seguinte, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo. É importante demais você compartilhar os nossos vídeos, copiando o link, jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo. E claro, também tem o nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir, e as nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira. Hoje tem Boletim AV, tem AV News à noite com muitas informações e eu conto demais com a sua audiência. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!